Boa noite, amigo telespectador da TV Transamérica. Estamos ao vivo aqui pelo canal 59, também pelas redes sociais, o Facebook da TV Transamérica, o Facebook do Verdade Expressão, o nosso portal verdadeexpressão.com.br, e você pode participar conosco pelo Facebook, nos comentários, na timeline, ou então pelo WhatsApp no 41 99 613 3677. Dando sequência aí na nossa cobertura com as eleições de 2018, hoje estamos aqui com o sociólogo, cientista político, professor Ricardo Oliveira. Boa noite, professor. Uma honra recebê-lo aqui novamente. Boa noite, nossa satisfação. Professor, nós já estamos aí, hoje já é dia 10 de setembro, já percorremos um bom caminho aí da campanha eleitoral, e aqui no Paraná, vamos começar falando aqui pelo nosso estado, Paraná, a gente já está vendo um quadro mais desenhado a nível de governo do estado. A gente vê aí o Ratinho Júnior, na última pesquisa, ultrapassou aí a casa dos 40 pontos, a Cida não consegue passar daqueles 12, 13 pontos, e o João Arruda parece que ficou nos 5, 6 pontos. E abaixo a gente tem outros candidatos, como o Dr. Rosinha, 3, 4 pontos, temos o professor Piva, temos o professor Jorge Bernardi. Você acha que há alguma possibilidade de mudança desse quadro, tendo em vista que a gente já vê algumas lideranças que estão na chapa da Cida, por exemplo, migrando para o Ratinho, e também algumas lideranças que em tese deveriam estar com o João Arruda, como o atual prefeito de Maringá, migrando para o Ratinho? Você acha que há possibilidade de mudança nesse quadro? Esta seria uma eleição com a disputa entre Ratinho e Osmar Dias, alguns meses atrás. De modo que, com a desistência de Osmar Dias, mais uma vez comprovando a nossa tese do nosso grupo de pesquisa, que a família ela é muitas vezes mais importante que o partido político na tomada de decisão. Houve um imbróglio com Álvaro Dias, e Osmar Dias seria um candidato forte, disputaria competitivo contra Ratinho, ele saiu. Então abriu um WO. Ratinho também apresenta um programa genérico, ele tem pouca consistência ideológica, programática, e ele é também muito um produto do marketing, da mídia. Mas, de acordo com as pesquisas de opinião, ele já está ultrapassando 40 pontos e se coloca como candidato favorito a menos de um mês das eleições. A Cida Borghetti, como governadora, ela herdou muito da rejeição do governo Beto Richa, também poupando e isentando o Ratinho, que afinal foi secretário de Estado do mesmo governo Beto Richa. Mas Ratinho não associa a imagem muito com o governo anterior, e com isso nós temos esse quadro. João Arruda também teria um grande potencial, mas é um nome que está muito associado com Eduardo Cunha, com Temer, votou a favor do golpe, votou a favor da reforma trabalhista, votou a favor de Temer nas denúncias de investigação. Com isso, também ele não consegue herdar a capacidade crítica do seu tio, senador Roberto Requião. Já o Rosinha tem o ônus e o bônus ser do PT, mas ele também é da velha guarda do PT. Mesmo sendo um político sem nenhum escândalo, ele também recebe muito do antipetismo, que é uma indústria muito lucrativa no Paraná. E os outros nomes, o professor Jorge Bernardi e outros, não conseguem também aparecer pela falta de estrutura. E na sua visão, hoje está bem claro que a saída do Osmar Dias praticamente decidiu a eleição, ou então influenciou de maneira sobrenatural. O que aconteceu com o PDT e com o Osmar Dias, para o Osmar Dias decidir sair da eleição um dia antes da convenção? Exatamente, eu acho que muitas vezes é a tomada de decisão de família. Toda a política paranaense, a política brasileira, ela é muito organizada pelas famílias políticas. É o nosso grande tema de pesquisa, as relações entre estruturas de parentesco e poder político. Então não era apenas o PDT que decidia, era a família Dias. Com isso, houve a saída, quase um WO, e Ratinho está correndo numa raia praticamente sozinha, com suas qualidades, seus defeitos. Como você também já falou, Guazelli, já uma expectativa de poder,
caso da vitória possível de Ratinho, alguns cenários até mesmo no primeiro turno, e se houver um segundo turno, Ratinho e Cida, ou mesmo Ratinho e João Arruda, há uma grande vantagem pelas pesquisas de opinião para Ratinho, de modo que ele está drenando apoio no PSDB, de prefeituras, de cabos eleitorais, que se orientam pela expectativa de quem será o próximo governador do Paraná. Ratinho tem um bom volume de campanha, tem o apoio do pai, também um grande grupo da mídia, ele também é mais um herdeiro de uma família política, uma vez que o pai foi deputado federal, foi um homem da política, até hoje é um dos coordenadores da campanha, das alianças. Então, Ratinho, no momento, a menos de um mês das eleições, apresenta uma posição bastante favorita. E esse desenho aí do Ratinho na política paranaense, voltando na linha do tempo, é bom lembrar que ele já foi um apoiador do PT em algumas eleições anteriores aí, inclusive já declarou voto ao Lula há um tempo atrás, a Gleisi, quando foi candidato ao Senado, e teve essa reviravolta quando em 2014 ele se aglutinou ao Beto Richa. Você que estuda bastante a história das eleições, a questão familiar, podia dar aí uma breve explicação para a gente? Ratinho tem um trabalho no interior. Na última eleição, ele elegeu uma bancada de 12 deputados estaduais. Ele também foi um secretário, um homem forte do governo Beto Richa, na área de desenvolvimento urbano. Já foi também candidato à prefeitura de Curitiba, quando ele também passou para o segundo turno e ele perde para Fruit, que é também outra família política, do Gustavo Fruit, filho do ex-prefeito, ex-deputado Maurício Fruit, e o Ratinho também com grande versatilidade já apoiou o PT, apoiou a Gleisi. No auge do Lula havia uma relação bastante até intensa, não é, do próprio Tensionou Ratinho. até uma aliança com o PCdoB, Com quando o PCdoB, foi prefeito. até exatamente o PCdoB manteve. Depois também é aquela dinâmica, de modo que Ratinho também foi conhecido em Curitiba naquela eleição para prefeito, é conhecido no interior, e ele também procura não se identificar muito ideologicamente. Tanto que poucos sabem que Ratinho, seu partido, apoia Alckmin. Eles não mostram Alckmin de jeito nenhum no programa eleitoral da coligação deles. E a nível de Assembleia, o PSD, o Ratinho teve um desempenho sensacional, aí você mesmo relatou 12 deputados. Como que você acha que vai ser o desempenho aí dessa aliança do Ratinho em termos de Assembleia Legislativa? Ratinho, ele é um tradicional puxador de votos para a Assembleia Legislativa. Ele também investe em várias candidaturas no interior, até candidaturas avulsas. Homens têm base distrital na mídia, é sempre uma bancada forte que depende muito da conexão política, do financiamento, do apoio da família Ratinho. Então, algo parecido pode ocorrer, ainda que Ratinho também sempre mude de partido político com muita facilidade. É aquele aspecto. Você tem a família, você tem a mídia e o partido político acaba que se torna uma entidade, uma organização secundária para estes atores. E nesse jogo aí, tem alguns nomes na política paranaense que a gente não pode deixar de citar. Até já fazendo exercício aí para 2020, o Ney Leprevaux quase se elegeu prefeito. Sim. Na última eleição e justamente com um apoio amplo e maciço do Ratinho. E agora ele vem para deputado federal. Você acredita aí que Ney Leprevaux vai ser um nome aí que vai vir com muita força em 2020? Eu acho que a candidatura para federal de Leprevaux, não é, sendo promovido da Assembleia Legislativa, se tiver uma boa votação em Curitiba, região metropolitana, ele se habilita para ser mais um candidato na próxima eleição para prefeito de Curitiba também. E, além do mais, vários nomes que acompanham boa parte do próprio PSDB, muitos dos seus quadros políticos já estão apoiando de maneira implícita ou mesmo explícita Ratinho. Então, a gente observa que o jogo político ele já vai se organizando em função da expectativa de vitória de Ratinho, que está na frente das pesquisas de opinião.
E dentro desse jogo político aí, a gente tem uma outra peça importante aqui em Curitiba, na política em Curitiba, que é o Gustavo Fruit, que é candidato a deputado federal. Como que você vê a figura do Gustavo Fruit agora nessa candidatura a deputado federal e já pensando aí numa possível candidatura dele a prefeito de Curitiba, coisa que quando ele veio aqui no programa já deixou bem claro que se tiver espaço ele vai. Sim, também dependendo dos resultados eleitorais em Curitiba, Fruit também no PDT, candidato a federal, até alguns setores do PDT chegaram a cogitar, quando Osmar Dias desistiu, de que Fruit poderia também ser um candidato ao governo do estado, uma vez que ele também foi prefeito de Curitiba, vem de uma família política, é um nome que às vezes também teria baixa rejeição, mas Fruit preferiu uma eleição para deputado federal, que ele deve ter uma boa votação, do que arriscar o governo do estado numa aventura. E em relação à Câmara Federal, a gente tinha o atual candidato ao governo, João Arruda, deputado federal, que resolveu tentar aí essa candidatura ao governo, consequentemente abre um espaço, ele tinha feito cerca de 150, 160 mil votos. Como que você acha que fica o MDB aqui no Paraná sem essa candidatura do João Arruda? Porque me parece que ali dentro do MDB não vai ter uma outra figura para preencher esse espaço. Sim, João Arruda vinha num movimento crescente nas suas votações para deputado federal. Ele até estava cotado para ser um sucessor mais do centro-esquerda de Roberto Requião, mas devido ao comportamento dele mais à direita na atual legislatura, apoiando Eduardo Cunha, Temer, de certa maneira, ele aumenta a rejeição naquele grupo do centro para a esquerda. Mas o MDB, tem muitos deputados distritais, tem uma longa tradição de reeleições, Parzianello, vários Frangão, você tem vários nomes assim que já tem um trabalho no interior do Paraná, não é? E que muitas vezes também tem um eleitorado que é bastante bem definido. O PT aqui no Paraná elegeu 4 deputados federais na última eleição e a Gleisi, atual senadora, ela vem para deputada federal e a expectativa dela é tentar repetir esses 4 deputados federais. Você acha viável? Eu acho que sim, e é também uma expectativa que o PT está elaborando de que Gleisi será uma puxadora de votos, uma vez que ela é um nome de projeção nacional, ela é a presidenta do Partido dos Trabalhadores, teve uma grande participação ao lado de Lula e para o eleitor de esquerda é um nome que deve ter bastante força na legenda do PT. E os outros nomes que o PT também tem, como deputados federais, já com trabalho, o Zeca Dirceu também foi eleito com apoio do pai dele, o Dirceu. O caso também do Enio Verri, região de Maringá, agora faz uma dobradinha com o irmão Mário Verri como estadual, também uma família política. E temos nomes que podem também terem ascensão, nomes até aqui de Curitiba, que é o caso do André Castelo Branco Machado, que é a renovação, a nova geração, pegando o eleitor de movimentos sociais, sindicalistas, jovens, de modo que o PT também está se renovando. E passando aqui para a questão do Senado Federal, as últimas pesquisas apontam aí o Requião aí com mais de 40 pontos, 43 nessa última Ibope que nós tivemos, e o Beto Richa entre 27, 28 e 30 pontos, e o Flávio Arne já um pouco atrás ali, cerca de 10, 11 pontos atrás do Beto Richa. Você vê aí a eleição do Beto Richa mais ameaçada por conta dessas denúncias aí? Eu acho que é possível uma ameaça, né? Requião já está bem consolidado, termos político-ideológicos, termos da sua linha adotada, é um nome veterano, que teve também um papel muito crítico, atuante no Senado, na atual legislatura, ideologicamente bem definido, contra Temer, contra o golpe, contra este MDB de Meirelles. Beto Richa vem com a base de um ex-governador,
tendo, não é, sido durante 7 anos governador, um nome também com visibilidade, conhecimento, mas ele também recebe muito da rejeição do governo no qual ele teve vários enfrentamentos com professores, o massacre, o espancamento dos professores, que Beto Richa foi realmente muito associado, também vários problemas na gestão, e o caso de Flávio Arnes, ele pode surpreender, como ele surpreendeu numa vez anterior, em que 2 candidatos disputaram intensamente o Senado, Paulo Pimentel e Tony Garcia, e ele acabou sendo o segundo nome de todos e conseguiu se eleger. Mas, a princípio, Beto Richa ainda está na frente, mas Flávio Arnes vem crescendo, pode sim, eventualmente, ser uma ameaça. E na sua visão, por que falando especificamente, vamos falar um pouco do Requião depois do Beto Richa, por que o Requião não consegue transferir todo esse potencial que ele tem para o João Arruda? Tendo em vista que a gente já vê ele caminhando junto com o João Arruda, na propaganda televisiva, no rádio, ele vem falando o nome do João Arruda, manifestando seu apoio e já tentando fazer aquela ligação entre o Ratinho, Cida e Beto Richa. O que precisa, né, na sua opinião, para que João Arruda tenha alguma possibilidade de se alavancar nessa campanha? O senador Roberto Requião, ele sempre teve uma trajetória única, muito importante, mas quando nós analisamos a história política do Paraná, Requião nunca fez o sucessor além da própria reeleição. Quando ele foi prefeito de Curitiba, ele não fez o sucessor, quando ele foi governador a primeira vez e depois da sua reeleição. Às vezes era aquele efeito de um grande eucalipto. Ele é alto, forte, mas não nasce nada ao redor dele. E é claro que Requião também é um nome no MDB com décadas de trabalho político, uma linha nacional, teve um grande destaque, teve muita coerência, não é, agora no Senado. Tudo isso garante uma boa reeleição para Requião. Mas o MDB vem enfrentando problemas, uma vez que João Arruda não está à altura de ser um chefe político substituindo Roberto Requião, até devido às contradições, como eu falei, com Eduardo Cunha, com Temer, e é também um nome que procura passar aquela ideia. Estava vendo a propaganda dele. O que aconteceu nos últimos anos? A sua vida melhorou ou não? Basta apontar que com Temer todos perderam, todos assalariados, piora o emprego, congelamento saúde, educação, violência, perda à reforma trabalhista, e João Arruda foi um quadro de apoio a Temer. Então ele não consegue agregar, aglutinar e substituir a forte liderança do tio dele, Roberto Requião. Tanto que as pesquisas de opinião mostram que ele não consegue decolar. E em relação ao Richa, que tem uma alta rejeição, as pesquisas mostram isso, por que a rejeição dele não é transferida ao candidato Ratinho? Ratinho conseguiu o chamado efeito Teflon em relação à Richa, não grudar a rejeição, até porque ela está grudando e grudou na Cida Borghetti. Quando a Cida herda a rejeição, a impopularidade de Beto Richa, Ratinho tem uma pista livre e ele passa uma imagem exatamente de ser alguém menos ideológico, alguém menos associado a partidos políticos da base de Beto Richa. Ele consegue, pelo marketing, pelas características, se descolar. Já o próprio Beto Richa enfrenta a rejeição, mas ele também tem o trabalho dele, de alguns apoiadores no campo da direita, e procura fazer uma propaganda em cima das obras, da gestão, em cima de propaganda, e com isto ele tem um determinado espaço, ainda que esteja muito atrás de Requião e seja ameaçado eventualmente pelo crescimento de Flávio Arnes como a segunda opção de várias posições ideológicas. Então Beto Richa tem uma eleição difícil na qual ele está procurando sobreviver. A gente tem um quarto candidato ao Senado, que é o quarto na pesquisa, que é o Alex Canziani, que aparece ali com 11 pontos. Como que você vê o potencial
dê votos do Canziani, você acha que ele pode crescer aí ou deve ficar nessa... Alex Canziani também é um deputado de uma região do norte, pouco conhecido em Curitiba, a região metropolitana, e ele também colocou a filha para substituí-lo, não é, como deputada. Canziani não é um candidato que tem a mesma estatura dos anteriores. Caso de Requião, que já foi de tudo na política paranaense, governador 3 vezes, senador. Beto Richa já foi governador 2 vezes, prefeito de Curitiba, mesmo com o espancamento dos professores. Flávio Arnes também já foi senador, vice-governador. Então, Canziani está num outro pelotão abaixo. Da mesma maneira, o Oriovisto Guimarães, que é ligado ao empresariado, o Grupo Positivo, é a primeira eleição dele, também não consegue decolar. E os outros candidatos que também vão ocupando espaços, procurando crescer. Miriam Gonçalves, no PT, como mulher, também procurando se associar com o presidente Lula, com o petismo, para tentar uma ampliação da sua base. Mas no caso do Oriovisto Guimarães, não lhe parece que, por ele ser novo na política, né? Novo no sentido que nunca foi candidato, então é pouco conhecido, não seria um fator aí mais que complica para ele? Complica, não é? Pouco conhecido, pouca estrutura partidária e apenas o fato de ter sido um empresário bem-sucedido não garante, uma vez que esta é uma eleição muito de políticos já testados, experimentados e políticos têm um nome consolidado. Então, Oriovisto também, aparentemente, não repetirá o feito de outras eleições passadas, como o Zé do Chapéu, Zé Eduardo Andrade Vieira, que também era um grande e riquíssimo empresário e que tenta a campanha e com sucesso. Oriovisto está muito aquém, muito distante deste sonho que foi o caso da eleição do Zé Eduardo Andrade Vieira, o Zé do Chapéu. Você tem aquele trabalho sobre a família no poder da política paranaense. Você falou aí da filha do Canziani, que é a Luísa Canziani, que vai a candidata a deputada federal. E temos o filho também do Beto Richa, que vai a candidato a deputado estadual, que é o Marcelo Richa. As tradições se mantêm. Se mantém, não é? Eu acho que a política paranaense é dominada por poucas famílias. A política é um negócio de família. Essas candidaturas têm muita estrutura, muitos recursos, tem dinheiro, cabos eleitorais, cargos comissionados, nomes já consolidados. Na minha leitura, o nepotismo ou a relação entre parentesco e poder político é um grave problema para a administração pública, uma vez todas essas famílias atravessam as instituições, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas, cartórios, não produz um Estado moderno com racionalidade, com desenvolvimento, e sim produz poucas oligarquias políticas familiares que tendem ao atraso. E pelo que você viu até agora, para a gente finalizar essa análise do quadro estadual, a campanha no rádio e na televisão teve alguma influência para mudar aí o cenário político, aí, o caminho das eleições, ou você acredita que se mantém da mesma forma? Nos termos gerais, se mantém, até porque o tempo, a estrutura é distribuído também de maneira desigual. Os poucos candidatos que têm espaço na TV, no rádio, eles já consolidam as suas trajetórias e as suas curvas de movimentos nas pesquisas de opinião. Candidatos que não têm tempo na TV, não têm recurso, não conseguem. Então acaba que na eleição estadual é Ratinho, que também é um homem afinal da mídia, com seu pai, a Cida Borghetti como governadora, João Arruda na coligação MDB-PDT, Dr. Rosinha com o tempo do PT, e a gente vê outras campanhas com muito maiores dificuldades, de modo que não alterou significativamente as tendências que nós já tínhamos algumas semanas ou meses antes. O grande fato foi a saída do Osmar Dias. Fora isso, é uma eleição que segue uma tendência bastante esperada. Agora, especificamente no caso do PSOL aqui no Paraná, ele quase conseguiu eleger um vereador na última eleição em Curitiba, e agora eles têm uma expectativa de tentar a eleição de um deputado estadual.
Você não acredita, o Piva, que é candidato ao governo do Estado, acredita que se o Piva fosse candidato a deputado, não viabilizaria a maior? Sim, não é? Piva é um nome conhecido, já esteve em várias disputas, tem um trabalho reconhecido na região metropolitana, mesmo também em Curitiba, foi candidato ao Senado, até aquela célebre frase que o Requião elogiou Piva, todos lembram. Sim. E o PSOL também, como um novo partido de esquerda, procura crescer, mas é uma disputa, um jogo muito pesado. Você tem que ter estrutura, dinheiro, recursos, apoiadores. Não sei se será dessa vez que o PSOL conseguirá eleger o primeiro deputado estadual ou federal. Acho improvável e ainda mais devido às mudanças na campanha de última hora. Mas é um partido que contribui para a democracia, para a crítica social e política e tem um espaço muito importante. E no caso do professor Jorge Bernardi, como ele que tem uma história bem grande na política, né? Como que você vê a colocação dele nesse jogo aí? Jorge Bernardi é um dos maiores conhecedores do Paraná, ele é um intelectual, um professor, também tive a honra de estar na banca de doutorado dele, um estudioso, é um homem com uma intensa experiência em Curitiba, de vereador, presidente da Câmara Municipal, é um nome que representa o chamado sonho paranaense. Alguém que vem de fora e aqui constitui família, amigos, trabalho, mas também está num partido pequeno, com pouco apoio, pouca visibilidade, de modo que ele também não consegue mostrar suas propostas e ideias. Mas como político é um dos mais preparados e qualificados na atual geração de parlamentares e candidatos aos cargos no governo e nas eleições majoritárias. Legal. Saiu uma pesquisa, vamos passar agora para o plano nacional. Bom, até antes de passar o plano nacional, eu estava esquecendo de divulgar na próxima segunda-feira, dia 17, e no próximo dia 24, nos dias 17 e 24, nós vamos ter os debates aqui para o Senado Federal, com os candidatos aí ao Senado. Amanhã vamos fazer um sorteio aí para ver como que vai ser a distribuição dos candidatos. Então, nos dias 17 e 24, a partir das 19h30. Você que não conhece aí os candidatos ao Senado, tem a oportunidade aqui pelo programa Verdade e Expressão e pela TV Transamérica de conhecer aí os candidatos ao Senado. Passando então, professor, para o plano nacional, o Lula, vamos falar antes da situação do Lula, teve mais uma decisão hoje da ONU, do Comitê da ONU, dizendo que a candidatura dele tem que ser liberada. Estava lendo até agora há pouco que os advogados marcaram uma reunião amanhã para 11 horas da manhã, aqui em Curitiba, para definir aí o destino do Lula, mas eles esperam ainda uma decisão agora na parte da noite do Supremo Tribunal Federal. Ele tem ainda o recurso extraordinário que foi interposto contra a adesão do TSE, chegou nessa madrugada aí ao Supremo Tribunal Federal, está com o ministro Celso de Mello, que inicialmente negou porque o processo não havia chego no Supremo, agora o processo está lá, então ele vai analisar esse pedido aí do Lula, que é alternativo. Primeiramente, para que prorrogue até o dia 17 o pedido de substituição e, posteriormente, para que libere a candidatura dele. Como que você vê esse quadro? É difícil essa tentativa de liberação do Lula? Qual a possibilidade que você vê? Eu vejo com muita preocupação e complexidade esse quadro, porque em qualquer sociedade democrática, o momento eleitoral é o grande momento da credibilidade, da renovação da legitimidade e do espaço da governabilidade, porque quem ganha, governa. No caso do Brasil, Lula está bem na frente das pesquisas de opinião. De acordo com todas as pesquisas de opinião, Lula ganharia com muita facilidade de qualquer adversário no segundo turno e poderia até mesmo eventualmente ganhar no primeiro turno. Então, quando o judiciário ele afasta uma ameaça de impugnação à candidatura de Lula, é uma ameaça de impugnação de toda a ideia de democracia, de legitimidade, uma vez que as eleições podem ser acusadas de terem perseguido Lula, que, de acordo com ele, nunca cometeu um crime. Lula foi perseguido e você desmoraliza as eleições
a democracia e quem ganhar sem Lula pode ser acusado de não ter legitimidade. Então esse é um problema. E a imagem internacional do Brasil na ONU também ela está sendo muito fragilizada, uma vez que o comitê da ONU já apontou o direito de Lula de participar, de estar presente nas eleições. O que é muito ruim que o Brasil assinou esses tratados, também deveria cumprir. No Judiciário, tanto no Tribunal Superior Eleitoral como no STF, há uma divergência de opiniões, mas muitas vezes vale uma posição do corporativismo, uma posição que tende também, com poucos dos magistrados, a suprimirem os votos de dezenas de milhões de brasileiros. De modo que o Judiciário está contribuindo para aprofundar a crise política, para piorar a desmoralização das instituições, a própria ideia de democracia e muitas vezes até mesmo tentando censurar o nome de Lula. Já para o PT, há o risco que eles podem também, dependendo do cenário, até mesmo perder prazos e ficar sem candidato, o que também seria ruim para o PT. Então é um jogo político delicado, complexo. Até que momento devem manter Lula, em que condições, Lula como puxador de votos, e ninguém sabe exatamente o grau de transferência de votos de capitais políticos do Lula para Haddad e para Manuela. Então é uma situação tensa, difícil e que ameaça muito a democracia ou a legitimidade dessas eleições presidenciais. Mas na sua visão, essa insistência aí do Lula de ir até o último recurso possível, até o último dia de prazo possível, está correto? Ou você acha que já deveria substituir, colocar o real candidato lá, o Haddad, para que ele tenha corpo e tenha tempo para crescer? Do ponto de vista de Lula, que eles consideram um homem sem crime, que foi perseguido por uma interpretação equivocada do Poder Judiciário, que inclusive acelera este processo, é um processo político, muitas vezes visto como uma justiça de exceção. Em termos internacionais, Lula recebe mais políticos e lideranças internacionais que o Temer, Palácio do Planalto, em Brasília. Quer dizer, o Brasil passa por uma crise, o judiciário está piorando a crise e Lula também está com cálculo até que momento ele pode continuar candidato e Haddad. Então é uma questão que ninguém sabe ainda até que ponto ele poderá ver e o grau de transferência e também a denúncia crítica a esse processo que é considerado um processo de exceção dentro do que se denomina o golpe político. O que é o golpe? Você levantar falsas acusações para derrubar a presidenta eleita, Dilma Rousseff, a partir de invenções como pedaladas fiscais, tudo com um presidente da Câmara que patrocinou o impeachment ou o golpe Eduardo Cunha, que depois foi plenamente considerado um elemento criminoso. E também um judiciário que acelera o processo, de modo que a imagem internacional do Brasil está muito fragilizada. E Lula, como um político experiente, ele deve saber o momento que ele poderá transferir para Haddad e se haverá tempo. Essa é a grande questão dessas semanas que restam até as eleições. É um jogo perigoso, não só para todos nós, o PT, a democracia, para a cidadania e para a legitimidade. Somente eleições garantem credibilidade e legitimidades plenas. Essa pesquisa que saiu, até para a gente falar sobre o Haddad, a gente consegue ver que o Haddad teve um pequeno crescimento. É uma pesquisa da BTG Pactual, que contratou, realizado pelo Instituto FSB. Ela ouviu 2.000 eleitores entre os dias 8 e 9, portanto, esse sábado e esse domingo. Registro número 1522 de 2008 no TSE. É bom falar primeiro da pesquisa do voto espontâneo, que você não apresenta a relação dos candidatos. Traz aí o Bolsonaro com 26 pontos, o Ciro com 7, o Alckmin, João Amoedo
Marina e Haddad com 3, brancos e nulos 22, não votaria ninguém 13. Quando nós vamos para o cenário estimulado, quando você apresenta a relação dos candidatos, o Bolsonaro está com 30 pontos, o Ciro vai para 12, que foi quem mais ganhou aí, a Marina 8 pontos, Geraldo Alckmin 8 pontos e o Haddad já aparece com 8 pontos. O João Amoedo com 3 e Álvaro Dias com 3. Não votaria em ninguém 13, branco e nulo 3. E não sabe ou não respondeu 8%. Então, portanto, você vê aqui que, não sei se já é o efeito já da propaganda da TV e do rádio, e o fato de Haddad já aparecer em algumas entrevistas, ele está com 8 pontos. Você acredita que esse número aí vai evoluir na sequência dos dias? Eu acho que todas as curvas de crescimento de Haddad são bastante aceleradas. Ele é o candidato que mais cresce na velocidade da taxa de ascensão. A questão é se dará tempo para ele superar eventuais candidatos como Ciro, eventualmente também Marina, e com o apoio de Lula. Muitos analistas acreditam que Haddad tem condições de chegar até 20 pontos, com a plena transferência, uma vez que consideram que treino é treino, jogo é jogo, a partir do momento que Lula considerar que foi impedido efetivamente, que ele foi bloqueado, a transferência será ainda mais rápida, como em outros momentos eleitorais. Também lembrando que o PT tem uma das maiores estruturas partidárias, tem muitos candidatos a governadores, todo o Nordeste e uma memória do governo de Lula que é muito positiva. Então, Haddad tem um grande potencial. A questão é saber se esse potencial poderá se converter em intenção, em voto efetivo em poucas semanas e mesmo em poucos dias. Porque também Ciro apresenta uma movimentação, cresce e você tem aquela base pela qual esta eleição vem sendo travada. Mas todas as pesquisas de opinião mostram que Haddad, ele era desconhecido nacionalmente no Nordeste, nas regiões Sul, Centro-Oeste, e ele já é um dos candidatos que já se aproxima de 10, 8 pontos. Nesse ritmo, em 3 semanas, ele pode sim surpreender. Agora, dentro desse quadro aí, a gente vê que, falando candidato por candidato, a Marina Silva e o Alckmin, né, principalmente o Geraldo Alckmin, é o que tem mais dificuldade, porque, se você analisar, o Alckmin tem Álvaro Dias e Amoedo, cada um com 3 pontos, que pega, em tese, a eleitoral do que, historicamente, sempre foi do PSDB. Tem o Bolsonaro, que também pega uma boa parte dessa fatia. A pergunta é, para onde Geraldo Alckmin vai crescer, no caso? Aonde que ele vai conseguir votos suficientes para ir para o segundo turno? Exatamente. Alckmin enfrenta muitas dificuldades. Havia também aquela ideia de que uma ampla coligação com o Centrão ou com o Diretão garantisse horário no tempo eleitoral, rádio e TV, mas isso não está mostrando um crescimento acelerado como a candidatura dele esperava. Alckmin e o PSDB enfrentam grande rejeição da última eleição. A imagem deles ficou muito associada com Aécio Neves, que foi um desastre eleitoral para o PSDB, de modo que ele não consegue crescer e foi também encurralado pela candidatura de Bolsonaro e pelas candidaturas de Amoedo, pela candidatura aqui no Paraná, no sul do Brasil, de Álvaro Dias. Então, de fato, ele enfrenta dificuldades. Marina também já foi candidata outras vezes, não tem mais o componente, o quesito de ser uma novidade, tem uma estrutura partidária pequena, frágil, e ela enfrenta também esses mesmos problemas que bloqueiam qualquer crescimento maior na expectativa de Marina Silva crescer. No caso do Alckmin, ele iniciou a propaganda da TV e do rádio atacando o Bolsonaro. Soltou aí alguns vídeos aí que depõem contra o Bolsonaro, a questão dele xingando as mulheres, vários vídeos aí criticando a posição do Bolsonaro. E daí teve esse evento que foi a facada no Bolsonaro, e até a própria pesquisa mostra que a facada fez com que Bolsonaro variasse
4, 5 pontos, chegando a 30 pontos. Você acredita que a tática do Alckmin vai ter que mudar, não atacar mais Bolsonaro e tentar atacar outros candidatos? Sim, e além do mais, em primeiro lugar, sempre, não é, repudiarmos qualquer forma de violência política. Eu acho que uma sociedade democrática não aceita a violência. Ninguém deve agredir, atacar políticos, candidatos. Não apenas Bolsonaro, um ato criminoso, aparentemente de um tresloucado, sem maior organização política, um lobo solitário, como trabalha a Polícia Federal. Mas também aqui em Curitiba tivemos agressões contra candidatos que devem ser fiscalizadas. Ontem do candidato do PT, exatamente, Renato Almeida. o candidato do PT, Renato Freitas, antes também Edna Dantas, aqui do PT. Tudo deve ser apurado, fiscalizado para ver o que aconteceu. Eu vejo a facada de Bolsonaro não altera substantivamente porque o voto está muito consolidado, muito sedimentado. O que pode alterar são transferências e novos apoios que representem novos agregados ou quando novos partidos encampam a candidatura. Bolsonaro tem um núcleo duro de apoiadores, muitos eleitores que se identificam com a pauta dele, associada à extrema-direita, às questões de comportamento, de homofobia, de sexualidade. A visão econômica ainda não foi bem liberada, mesmo tendo os economistas, o neoliberalismo de Bolsonaro. Agora, o grande teto de granito de Bolsonaro são as mulheres, uma vez que há uma diferença muito acentuada, muito grande entre os homens na pesquisa de intenção de votos em Bolsonaro e as mulheres. Bolsonaro tem esse teto de granito e ele perde para qualquer candidato no segundo turno que tenha maior consolidação. Isso aí também é um dado importante. Para Bolsonaro, ele teria que receber o apoio de novos grupos ou partidos. E enquanto isso não acontece, ele tem estes limites. E no caso do Ciro Gomes, como que você vê? Você vê ele desse quarteto aí que nós temos, Alckmin, Ciro e Haddad e Marina, você vê o Haddad e o Ciro Gomes com mais chances de chegar no segundo turno? Eu acho que sim, Haddad e Ciro Gomes. Ciro Gomes agora ele está muito mais experiente, muito mais moderado, não cometeu nenhum erro grosseiro nas falas, na retórica, como nas eleições anteriores. Ele é muito impulsivo, é um nome muitas vezes extrovertido, fala o que não deve. Mas nessa eleição ele está muito ponderado e moderado. Ele também tem um potencial numa linha de nacionalismo, numa linha de rever todas as políticas do governo golpista de Temer, mas ele também enfrenta dificuldades na estrutura do PDT, que nacionalmente ela é menor que o PT. Ele também muitas vezes fica em cima do muro, também não se decidindo pela direita ou pela esquerda, numa eleição que estava muito polarizada, entre Bolsonaro ocupando de maneira hegemônica a direita, centro-direita, e o Lula ocupando de maneira dominante centro-esquerda. Com a perseguição a Lula, é claro que o espólio do voto de Lula, se vai para Haddad ou para o próprio Ciro, se vai para Marina, mas a disputa entre Ciro e Haddad pode lembrar uma outra, como a de 89, entre Brizola no PDT e Lula pelo PT. Naquela eleição, o PT levou a melhor. Pode ser que nessa, novamente, o PT e o PDT disputem a ida para o segundo turno em condições muito diferentes, mas são partidos que têm pontos em comum e também algumas diferenças importantes. E você, dependendo de como as pesquisas aparecerem aí, você acredita que pode ter aí um conflito, uma disputa mais acirrada, até alguma troca aí de farpas entre os dois, ou você acha que não? Eu acredito que em um momento, chegando próximo ao
pleito, haverá uma grande disputa entre Ciro, o PDT, e Haddad, o PT, se confirmando, não é, a impugnação, bloqueio de Lula. Eles são competidores do mesmo eleitorado e ambos sabem que o crescimento de um muitas vezes significa a queda ou bloqueio do outro. Vai ser uma disputa de estruturas, de coligações, de projeto para a sociedade. Haddad, ele é um político novo numa eleição presidencial. Ciro já é um veterano, já é de uma outra geração, já tem uma carreira diferente e, sem dúvida alguma, o que pode definir é a estrutura nacional, o próprio apoio do Lula, uma vez que ele, bloqueado, proibido, censurado, consiga transferir para Haddad o seu grande potencial, mas eles disputam e, sem dúvida alguma, muito mais do que a Marina, que está muito aquém, muito mais por baixo nesta eleição presidencial do que nas duas eleições anteriores. Quando Marina chegou até a ter um pico, ameaçou Dilma, estava praticamente na frente. Depois, Marina não conseguiu sustentar sua posição, sua votação, e ela desabou nas pesquisas, inclusive não conseguiu nem ir para o segundo turno na reta final. Você acredita que, por exemplo, o Márcio, que teve semana passada aqui, ele deu um dado interessante que faltando 2 semanas para a eleição, a Marina Silva tinha 31 pontos nas pesquisas. Sim. E o Aécio Neves tinha 14 pontos. Metade, exatamente. Em 2 semanas esse cenário se transformou totalmente. Exato. E aí vale muito aquilo, a estrutura partidária, o voto quando ele é mais ou menos consolidado, a capacidade de crítica que uma composição faça às outras composições. Não há dúvida que na eleição passada, a máquina eleitoral, os filiados, simpatizantes, movimentos sociais do PT ajudaram muito a derrubar a Marina. E o Aécio se beneficiou quando a Marina Silva se aproximou e estava até mesmo com uma projeção, se mantivesse o ritmo de crescimento, de ultrapassar Dilma. Então ela foi muito atacada. É aquela questão do rock o lutador. Não basta apenas bater, saber resistir às pancadas eleitorais discursivas, a desconstrução que cada candidato sofre na reta final das outras coligações. Isso é importantíssimo. Observar como Ciro, Haddad e mesmo Bolsonaro se comportarão quando sofrerem pesados ataques dos seus adversários. Isso muda muito na reta final. Não lhe parece que no caso da Marina, esse discurso de não estar nem à esquerda nem à direita, está à frente, que ela fala em várias entrevistas, de já ter feito parte do governo PT e na última eleição ter apoiado o Aécio Neves no segundo turno, isso aí não faz com que falte uma identificação no posicionamento dela, isso defina o não voto para ela? Exato. Numa eleição como esta, 2018, bastante polarizada ideologicamente, entre a direita Bolsonaro, esquerda com Lula, tentando transferir Haddad ou Ciro, claro que a Marina não encontra o seu lugar. Da mesma maneira, Alckmin não encontra o seu lugar, porque ele teve o eleitorado de extrema-direita capturado pelo Bolsonaro e aquele eleitor de centro-direita não vê o crescimento, também vai votar no chamado antipetismo, que é uma indústria cultural produzida pela mídia no Brasil nas últimas décadas. O antipetismo tem mais de 20 pontos, da mesma maneira que o petismo tem bem mais de 20 pontos. E a polarização, ela afasta, não dá espaço para candidatos do centro ou candidatos que não têm uma identidade, fiquem em cima do muro ou queiram agradar tanto a direita e a esquerda, não agradam a ninguém, perdem espaço. É o que aconteceu com Marina. E fazendo exercício para o segundo turno, me parece que o Bolsonaro aí está bem encaminhado para chegar ao segundo turno, né? Essa pesquisa aqui, que diz que na espontânea ele tem 26 pontos, é um voto difícil de mudar, né? Que é um voto já consolidado, salvo se tiver um grande escândalo em torno do candidato. E vai, provavelmente, aí, pelo que nós estamos desenhando aí, ou
Haddad ou Ciro, e com menos chances Marina e Alckmin. E todas as pesquisas apontam aí que Bolsonaro tem muita rejeição e vai ter dificuldade aí no segundo turno. Como que você vê aí, Bolsonaro tem condições aí de reverter essa rejeição ou você acha muito complicado? Eu acho que é muito complicado para Bolsonaro, que ele é um político com teto de granito. A única possibilidade seria um grande apoio do empresariado, da burguesia, dos partidos de direita, algo na reta final, que aconteceu em 89 com Fernando Collor de Mello. Ele vem também em 89 de um partido pequeno, o PRN, e ele conseguiu esse apoio. Mas há uma diferença fundamental. A rejeição de Fernando Collor de Mello nunca foi muito grande em 89, como é hoje também uma rejeição consolidada, sedimentada de Bolsonaro. Se ele tem apoiadores consolidados, sedimentados, a rejeição dele é brutal em segmentos sociais muito importantes, como mulheres, como na região Nordeste, como na área universitária, na inteligência, em comunidades comportamentais, comunidade LGBT. E tudo isso é uma âncora muito pesada para Bolsonaro, de modo que todos os cenários com candidatos consolidados mostram a derrota de Bolsonaro como um nome de extrema-direita e que pode ser uma aventura que ninguém sabe exatamente quem ele é, lembrando que nós tivemos na Europa nomes como Hitler, como Mussolini, que tinham uma base de extrema-direita e depois mostraram um desastre total quando chegaram ao poder. E Bolsonaro, vindo de uma herança militar autoritária, nunca concorreu a um cargo majoritário, ele é uma incógnita, muitos avaliam que ele já chegou ao limite dele, com a lamentável facada, ele consolida, mas terá muitas dificuldades no segundo turno. E seja o nome Haddad ou Ciro, vão agregar mais votos no segundo turno, uma eleição polarizada e com rejeições muito menores que a de Bolsonaro. Até Lula está com uma rejeição menor que Bolsonaro preso. Até o Pedro Lima, nosso jornalista, lembra aqui que em 2014 quem decidiu o segundo turno foi o Nordeste. Sim. E Bolsonaro lá no Nordeste vai ter muita dificuldade. É uma região de dificuldades. E o PT está com muitas coligações. Temos dois países em termos de coligações do PT. O Centro-Norte, que o PT está muito coligado, praticamente todos candidatos aos governos nordestinos, o PT tem boas chances de vitória. No Sul, Centro-Sul, que o PT tem poucas coligações. Mas é esse voto nordestino, o voto rural e aquela eleitora que é decisiva nas eleições presidenciais brasileiras. Quem é esta eleitora que define? Mulher, negra, nordestina, baixa renda, baixa escolaridade. E o Bolsonaro tem dificuldades em entrar no imaginário desta mulher brasileira com essas características, que sempre foram muito favoráveis a Lula e podem também ser bem transferidas de acordo com a orientação de Lula. Mulher negra, baixa renda nordestina. E no segundo turno, fazendo exercício, Alckmin já declarou que, se depender dele, ele vai fazer de tudo para que Bolsonaro não ganhe a eleição. Você acha que é possível, então, a gente ter um aglutinamento PT e PSDB? Sim. Como tivemos em outros momentos, para quem lembra, o Covas também, ele não simpatizava muito com Fernando Collor de Mello, não que naquela eleição de 89 teria adiantado. Mas não há dúvida que há muitos setores do PSDB não gostam politicamente de Bolsonaro e pode acontecer uma recomposição. Mas Bolsonaro também tem uma forte e sólida base social. Muitos homens eleitores jovens pensam como ele, em termos comportamentais, em termos ideológicos, gostam do estilo de Bolsonaro, denominado o mito, gostam do estilo direto, contra o sistema, contra a política de Bolsonaro. Então ele tem também apoiadores, mas como sempre a rejeição imensa que desafia. E vai ser um grande desafio para o PSDB se reconstruir depois dessas eleições, caso o Alckmin naufrague, não consiga decolar. O PSDB é um partido que vai ter que ser refeito, uma vez que ele foi muito abalado
pela geração do nepotismo. Como aqui no Paraná, Beto Richa, de certa maneira, ele diminui muito o PSDB, tanto que o PSDB não tem nem candidato ao governo do estado do Paraná. Aécio Neves, em Minas Gerais, também foi outro grande desastre, não sabe nem se ele vai se eleger deputado federal. Então, o PSDB vai ter que se reinventar já com grandes dificuldades e mesmo tendo a maior coligação com o tempo na TV, não conseguiu convencer o eleitorado, até porque o PSDB também está muito associado com Temer, ganha o contágio negativo, a impopularidade de Temer do golpe de 2016. Como o próprio Temer, no Twitter, já lembrou Alckmin. Veja, Alckmin, PSDB é parte do meu governo, em vários ministérios. Temer ajudou a jogar pá de cal política na candidatura de Alckmin, que dificilmente decolará nessas semanas. No segundo turno, então, é provável que tenhamos todos os partidos contra Bolsonaro. É provável a maioria das composições, mas Bolsonaro também pode ter apoios de grupos do empresariado, que já, até agora, né, já também demonstram simpatias. Grupos com muito dinheiro, muito poder, que podem também reforçar a candidatura de Bolsonaro em termos de recursos. Do sistema partidário, também acredito que alguns partidos, mesmo se o PSDB nacional, muitos quadros parlamentares, militantes do PSDB, também vão apoiar Bolsonaro, ainda que haja uma adesão nacional contrária. Então vai rachar ainda mais o sistema partidário e Bolsonaro tende a ter apoio de muitos grupos, questão também de bancadas, como o agronegócio, também está dividida, a vide Cátia Abreu com Ciro Gomes. Mas muitos também estão com Alckmin, alguns gostam do Bolsonaro pela sua mensagem de autoridade ou de autoritarismo, e você tem bancadas como a evangélica da Bíblia, muitos pastores com Bolsonaro, temos a bancada da bala, da violência, da segurança, ex-policiais ou militares, a maior parte com Bolsonaro, de modo que ele tem também mobilização e pode também ter a disputa, ainda que ele tenha grande rejeição e muitas denúncias, não é, de parte do eleitorado que o abomina. Professor, eu agradeço a sua participação aqui no programa e vamos ver se a gente volta a conversar aí na sequência aí das eleições. Muito obrigado. Estamos sempre à disposição aí do grupo, não é? Sempre é nosso prazer participar aqui com vocês nestas reflexões. Então está aí uma análise completa sobre as eleições aqui no Paraná e no Brasil. E semana que vem voltaremos com o debate entre os 30. Uma grande semana e um grande abraço. Olá, amigos! Eu sou Paquito Bueno, da TV Transamérica, do programa Paquito no Ar, todos os sábados, a partir do meio-dia. Nosso programa tem vários quadros: Papo Reto, Papo de Amigos, Mesa de Negócios, Papo de Esporte. Nesse sábado, a partir do meio-dia, aqui no canal 59, TV Transamérica. Sem falar naquele som bacana que temos todos os sábados, um convidado especial. Nesse sábado, a partir do meio-dia, aqui na TV Transamérica, canal 59. Eu espero vocês.
Legal, minha gente. Começando pela TV Transamérica, mais um programa Bate-Papo. A todos, obrigado pela companhia. Obrigado aí pela sua importância